Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as operações com radicais. E vamos iniciar a aula fazendo uma revisão da última videoaula, quando nós falamos das propriedades dos radicais. A primeira propriedade diz: se eu tenho a raiz de um número a e n um número natural, duas situações podem ocorrer. Se o n, o índice do radical, for ímpar, a raiz índice n de a elevado a n vai ser o próprio a. E se o n for par, a raiz índice n de a elevado a n vai ser o módulo de a. Por quê? Se aqui a é negativo, o expoente ímpar vai dar resposta negativa. Se a for positivo, o expoente ímpar, a resposta é positiva. Agora, independente se a é negativo ou positivo, quando eu elevo ao expoente par, a resposta fica positiva. Por isso que a resposta, a raiz, vai ser sempre em módulo. Eu quero o resultado positivo. Na segunda propriedade, eu vou falar da raiz de um produto. Raiz de a vezes b é a raiz de a vezes a raiz de b. Legal? O mesmo vale para a divisão. Só que na divisão a gente tem que levar em consideração que o denominador tem que ser diferente de zero. Raiz de a dividido por b é a raiz índice n de a dividido pela raiz índice n de b. A raiz do produto é o produto das raízes. A raiz do quociente é o quociente das raízes. Legal? Agora, se eu tenho a, um número real não negativo, n, um número maior ou igual a 2, mp, dois naturais diferentes de zero. Eu posso multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, por exemplo, p. Isso também pode ser feito se eu quiser dividir. Quando que eu divido? Quando eu quero simplificar a raiz. Quando que eu multiplico? Quando eu quero deixar as raízes com o mesmo índice, quando eu tenho mais de uma raiz. Isso vai aparecer nas operações com radicais que nós vamos ver daqui a pouquinho. E a quinta e última propriedade diz que se a é um número real não negativo, mn, dois naturais maiores ou iguais a 2, se eu tenho a raiz índice m da raiz índice n de a, eu vou ter a raiz m vezes n de a. Na raiz de raiz, multiplica-se os índices. Legal? Vamos agora trabalhar com as operações com radicais. E a primeira operação que nós vamos trabalhar é a adição e subtração. Nós temos três casos para estudar. O primeiro caso, todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Ou seja, eu só trabalho aqui com radicais semelhantes. Nesse caso, nós vamos efetuar as adições ou subtrações dos fatores externos, dos coeficientes, e mantemos o mesmo radical. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho 2 raiz quadrada de 5, menos 3 raiz quadrada de 5, mais 7 raiz quadrada de 5. Observe que esses radicais são semelhantes. Raiz de 5 e raiz quadrada de 5. Beleza? O que eu faço? Eu vou efetuar os coeficientes. 2 menos 3 mais 7. E conservo raiz de 5. 2 menos 3 mais 7 vai dar 6 raiz de 5. Legal? Tranquilo? Vamos para o segundo caso. No segundo caso, os radicais podem ser reescritos, podem ser simplificados e reescritos como radicais semelhantes. Nesse caso, primeiro nós vamos simplificar os radicais e depois efetuar as operações dos fatores externos, ou adição ou subtração. E mantemos o radical que a gente obteve. Legal? Por exemplo, raiz de 6 mais raiz de 24 mais raiz de 54. Bom, 6 é 2 vezes 3. Fatorando 24, 2 ao cubo vezes 3. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Por que eu separei? Porque o 2 ao quadrado tem o mesmo índice
do radical, eu posso simplificar. Aqui, 54, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. 54 é 2 vezes 3 ao cubo. Mas eu posso simplificar o quadrado, por isso que eu separei. Então, esse 2 e esse 3 simplificou com a raiz e eu tirei fora. Então, raiz de 6, 2 ao quadrado saiu fora, ficou lá dentro, 2 vezes 3, 6. O 3 ao quadrado simplifica, saiu da raiz, e 2 vezes 3 é 6. Legal? Agora é só efetuar os coeficientes. 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6 raiz de 6. Legal? Tranquilo? Vamos agora ao terceiro caso. Alguns radicais são semelhantes, outros não. O que eu faço? Eu efetuo aqueles que são semelhantes. O que não tiver semelhante, eu vou repetir. O que são radicais semelhantes mesmo? São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Legal? Então vamos lá. Nesse caso, ó, raiz de 5, menos 3 raiz de 5 e menos 4 raiz de 5 são radicais semelhantes. Raiz de 10 e raiz de 2 não são semelhantes, nem com raiz de 5, nem entre si. Então, raiz de 10 e 2 raiz de 2 eu repito. E o raiz de 5, quanto que tem? Tem 1, menos 3 e menos 4. Então, ficou quanto? Raiz de 10 mais 2 raiz de 5. E aqui deu 1 menos 3 menos 4, vai dar menos 6 raiz de 5. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos agora estudar a multiplicação. Bom, primeiro caso, se os radicais possuem o mesmo índice, basta multiplicar os radicando. Legal? Então, por exemplo, raiz de 3 vezes 5 é raiz de 3 vezes 5. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é raiz de 3 vezes 5. O produto de radicais é igual ao a raiz do produto. E 3 vezes 5 é 15. Outro caso, se eu tenho fatores externos, os coeficientes eu multiplico entre si. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 10. Então eu tenho 2 vezes 3 vezes raiz de 5 vezes 10. Multipliquei os fatores externos entre si e os fatores que estão internos, os radicandos, entre si. Isso vai dar 6 raiz de 50. Mas observe que 50 eu posso simplificar. 50, fatorando, vai dar 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 que está ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então vai dar 6 vezes raiz de 5 vezes 6 vezes 5 vezes raiz de 2. Ou seja, 30 raiz de 2. Legal? Ficou claro? Observe. Quando o número está ao quadrado e a raiz é quadrada, eu posso tirar esse número da raiz. O que não tem quadrado, continua dentro da raiz. Beleza? Então tá, gente. Vamos falar agora do segundo caso, quando os radicais possuem índices diferentes. Eu posso reduzi-los a um mesmo índice. E como que eu faço isso? Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Lembra da quarta propriedade que eu posso multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo número? Ora, 2 e 3, eu posso transformar isso daqui, o mínimo múltiplo comum entre eles é 6. E como que eu faço? Ora, vou multiplicar o 2 por 3, se não tem raiz aqui, não tem índice, é raiz quadrada. Se eu multipliquei aqui por 3, o expoente também vai ser multiplicado por 3. Então, raiz, o índice 2 vezes 3, o expoente 1 vezes 3. E aqui, 3, para ficar em 6, eu vou multiplicar por 2. Se eu multipliquei o índice por 2, eu vou multiplicar o expoente também por 2. Legal? Tranquilo? Então, ficou raiz sexta de 2 à terceira e raiz sexta de 5 ao quadrado. Agora que eu tenho o mesmo índice, é só multiplicar o radicando.
2 à terceira vezes 5 ao quadrado é 8 vezes 25, que vai dar a raiz sexta de 200. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos para a divisão. A divisão é muito parecida com a multiplicação. O processo é o mesmo, a única diferença é que eu vou ter que dividir ao invés de multiplicar. Se os radicais possuírem o mesmo índice, eu vou dividir os radicandos. Então, por exemplo, raiz de 15 dividido por raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 15 dividido por 5, que é a raiz de 3. No item B, eu tenho 3 raiz de 10 dividido por 2 raiz de 5. Quanto que vai dar? Ora, 3 dividido por 2 e raiz de 10 dividido por 5. Divido os coeficientes e divido os radicandos. 3 dividido por 2 dá 1,5 e 10 dividido por 5 dá 2. Eu posso escrever na forma decimal ou 3 sobre 2 eu posso escrever como sendo uma fração, 3/2. E raiz de 2 que é 10 dividido por 5. Legal? Tranquilo? Sem problemas? E agora, o que eu faço quando os índices são diferentes? Eu vou reduzir ao mesmo índice. Aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 1, raiz cúbica de 5 elevado a 1. O que eu faço? Vou multiplicar o expoente do radicando e o índice do radical por 3. Por quê? Daí eu chego em 6. E aqui, para chegar em 6, eu multiplico por 2. Por que eu quero 6? Que é o MMC entre 2 e 3. Então, 2 vezes 3, 1 vezes 3. 3 vezes 2, 1 vezes 2. Então, eu tenho raiz sexta de 2 à terceira e raiz sexta de 5 ao quadrado. Legal? Daí, 2 à terceira dividido por 5 ao quadrado. Ou seja, raiz sexta de 8 dividido por 25. Como não dá para dividir, eu deixo na forma de fração. Raiz sexta de 8/25 avos. Legal? Se quiser também, eu posso transformar isso aqui em um número decimal. Beleza, gente? Bom, para finalizar, nós vamos falar da potenciação e radiciação de radicais. Como que eu faço a potência de radicais? Eu tenho A, um número real positivo, M, um número natural maior ou igual a 2 e N, um número inteiro. O que eu faço? Raiz índice N de A elevado a M, a potência do radical vai pro radicando. Vai ser raiz índice N de A elevado a N. Legal? Observe que a potência vai pro radicando. Vai para dentro da raiz. Legal? Tranquilo? E agora, como que eu faço quando eu tenho raiz de raiz? A radiciação de radicais. Então, observe que é só aplicar a propriedade. Raiz índice M da raiz índice N de A é a raiz M vezes N de A. Legal? Tranquilo? E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Esse conteúdo você pode aprofundar no nosso livro-texto Matemática e Compreensão Empática, do Enio Silveira, da página 25 até a página 30. Qualquer dúvida, nós estaremos lá no AVA para te auxiliar. Legal? Um bom estudo a todos e um abraço!